começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1 e 2. Boa tarde. Muito boa tarde para você, quinta-feira, dia 2 de outubro. Deus abençoe a sua tarde, mais da metade desse dia já foi embora, só faltam mais algumas horinhas e que seja abençoado para você, que seja abençoado para o seu trabalho, para a sua família, para a escola dos seus filhos. Tudo que você for fazer agora, tudo que você for empreender, que Deus estenda as suas mãos sobre o que você está fazendo, sobre os seus e sobre a sua vida, tá? Quero dar as boas-vindas aqui ao Marco Aurélio, depois de um mês de férias merecidas aí. Marco Aurélio, seja bem-vindo. Quero agradecer ao Luan, que esteve conosco aqui durante esses 30 dias nas férias do Marco Aurélio, né? E quero, sobretudo, fazer um agradecimento muito especial ao doutor Fabiano Evangelista, otorrinolaringologista, que ontem à noite atendeu o André Peps com o ouvido fechado esquerdo. Gente, queria chamar a atenção de vocês sobre isso, tá? Tá tendo uma onda aí de resfriado, tá? E esse resfriado, uma das coisas que ele provoca ou pode provocar é essa questão de você ficar com secreção no ouvido, tá? Tem um duto, existe uma ligação entre o nariz e o ouvido. E a secreção, ela pode descer, ela pode ir para os ouvidos e provocar essa temporária surdez, tá? E aí pode provocar dor em algumas pessoas. Minha sogra teve isso aí, teve dor. Por que eu tô chamando a sua atenção? Não tome nada sem medicar, não vá se medicar, né? Não tome nada sem prescrição médica, tá? Não ache nada, não coloque cotonete no ouvido nunca na vida, nem quando você estiver bom, tá? E procure o especialista. Isso pode evoluir para uma coisa mais grave, né? Já estou aí bem medicado pelo Dr. Fabiano Evangelista, a quem eu quero mandar um abraço aqui e agradecimento, né? Me atendeu fora do seu horário normal, já era noite, e quando disseram assim, pode ter dor de ouvido, eu digo, virgem, dor não é comigo não, pensa no caba frouxo. Então, mais uma vez, Dr. Fabiano, muito obrigado pela sua amizade, pela sua gentileza, e já estou ficando bom, tá? Hoje amanheci com o direito meio surdo. E agora o direito tá bom e o esquerdo ficou um pouquinho fechado de novo, mas eu tô medicado, tá tudo bem, eu vou ficar bem e tá tudo certo. Hoje, mais uma vez, essa menina prodígio tá aqui comigo, Amanda Sorá, psicopedagoga e musicista, e olha o tema que ela escolheu. Ela mexe com o juízo da gente, né? A música como estratégia de aprendizagem inclusiva, um tema riquíssimo, importantíssimo e claro, 27 graus de temperatura em Arapiraca agora, umidade relativa do ar em 64% e ventos a 21 km por hora. Esse é o clima propício para a gente falar sobre tudo isso. Amanda, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, mais uma vez estou aqui com muita alegria, graças a Deus. Agradeço mais uma vez o convite, boa tarde a todos os ouvintes. E vamos mais uma vez falar de música, né? E como ela é uma ferramenta riquíssima e a gente pode usar essa estratégia aí na aprendizagem, na inclusão. E como é importante falar sobre isso, mais uma vez estou aqui para trazer a importância da música, para trazer a importância dela em todos os aspectos, né? Escolares, na vida, e falar bastante sobre como a gente pode ajudar as crianças aí que precisam dessa influência legal que a música tem, que ela traz para a vida da gente. Perfeito. E a gente compartilha de muitas coisas que nós temos em comum, a música é uma delas. E, gente, não há estímulo que uma criança, né, ouça de uma música que não chame a sua atenção. O som é uma coisa que já chama a atenção, né? Principalmente nessa idade que é a idade das descobertas, está se descobrindo os sons, a origem deles, o que é que ele faz.
né? Então, Amanda, eu já começo a perguntar para você o que significa na prática utilizar a música como ferramenta de inclusão no processo de aprendizagem. Quando a gente utiliza a música para trabalhar assim como estratégia de inclusão, a gente permite que a criança ela vivencie muitas experiências, mas primeiramente a gente precisa entender o que é essa inclusão. E incluir é garantir que todas as pessoas, né, todas as crianças tenham os mesmos direitos, né, tenham direitos iguais em todos os espaços. E quando a gente traz a música para usar como estratégia de inclusão, tanto numa terapia, quanto no ambiente escolar, quanto em casa, e a gente quer fazer a criança se sentir pertencente, através da música a gente pode trabalhar isso criando oportunidades de socialização, criando autonomia da criança. À medida que ela está ali envolvida com outros grupos, ela vai se conhecendo o outro. Então, incluir é permitir que essa criança, que esse indivíduo esteja num ambiente, junto com outras pessoas, vivenciando tudo que ela tem direito. Perfeito. E como é que a música ela pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças com necessidades educacionais especiais? São 3 aspectos aí que você falou, todos muito importantes, né? No cognitivo, eu começo trazendo as experiências que a criança vai tendo ali a partir do momento da escuta. Quando ela começa a ouvir a música, ela começa a se interessar, né, por aquilo que ela está ouvindo, vai trazendo ali para ela um conhecimento de novos sons, né? Você vai trabalhando a memorização, trabalhando a concentração, a atenção. E aí no cognitivo, cada vez que você trabalha esses aspectos, você permite que a criança avance, que ela evolua, porque ela vai adquirindo ali condições de entender o mundo ao seu redor. Então no cognitivo, a música é uma ferramenta riquíssima, né? De interpretação, de memorização. Quando você trabalha uma música que fala de vários personagens ali, a gente pode trabalhar memorização com a criança através desses personagens que às vezes são falados em músicas. Nos aspectos sociais, a música ela vem contribuir, como eu já havia falado, na parte de socialização, de comunicação, porque quando a criança está num ambiente com outras crianças, ela consegue se comunicar, ela consegue trabalhar a escuta, né? Eu já tinha até falado isso aqui outras vezes. Então, a socialização da criança muda, porque ela começa a se permitir dentro de um grupo a ouvir e também a ter o seu momento de fala. Você falou cognitivo, social e emocional. No emocional, a gente tem músicas que a gente trabalha com as crianças de forma terapêutica, né? Para que ela trabalhe a escuta, para que ela trabalhe a mensagem daquela música, para que ela consiga entender o que está sendo falado, a melodia possa tocar ali, né, no coraçãozinho dessa criança. E a gente vai trabalhando o aspecto emocional, primeiro a partir da escuta e depois a partir daquilo que ela externa quando ela ouve essa música. Então, é realmente uma ferramenta completíssima, né, para a gente usar aí como estratégia de inclusão. Sim. E quais são os principais benefícios que a música traz para alunos com transtornos de aprendizagem como TDAH ou a dislexia? Transtornos esses que estão muito presentes hoje na vida dos alunos. A gente falava sobre isso ontem. Sim. Com o Yuri da IPEI, mais IPEI. Como é que a música pode trazer esses alunos mais para perto? Olha, a gente pode trazer para as vivências com as crianças que têm esses transtornos, né? Eu vou citar um exemplo aí, o primeiro que você falou, que é o TDAH. E é um transtorno que é muito comum hoje em dia, né? Muitas crianças diagnosticadas. E quando elas chegam ali, vou falar até em questão do consultório mesmo. Quando a gente vai trabalhar com uma criança que tem esse transtorno do déficit de atenção, a gente pode trazer a música em vários aspectos, mas o primeiro deles que eu gosto muito de trabalhar é a atenção. Você trazer a criança para aquilo que você está falando, para aquilo que você está fazendo. Então tem uma música, vou até citar o exemplo dela, é uma música do grupo Palavra Cantada, que a gente trabalha com alguns animais que estão nessa música. E aí ele fala que na segunda é um gavião, na terça um jacaré com seu bocão, na quarta o povo de 8 patas. Ele vai contando essa história na música e quando chega lá no domingo é tudo de marcha ré. Então quando você traz essa música para trabalhar com uma criança que tem dificuldade de atenção, você está permitindo que ela comece a memorizar através da música, porque a música tem muita repetição. Então a gente vai trabalhando ali a memorização. Olha, qual foi o animal que apareceu na segunda? Qual foi o animal que apareceu na terça? Você pode trabalhar com o desenho, né? Depois que você
trabalhou a música, você pode pedir para que essa criança faça um desenho, para que ela produza um texto. Então, com uma experiência musical, você pode pedir várias outras coisas. Então, é um recurso rico. Na questão da dislexia também, você pode trabalhar nessa dificuldade que ela tem no momento da escrita, escrevendo algo que essa música trouxe. Então, eu costumo defender muito essa parte da música, porque eu acho que dentro, tanto não só do consultório, mas como também das escolas, é um apoio incrível, né? O professor, ele consegue, através da música, trabalhar a concentração das crianças, a desenvoltura. As crianças começam a se soltar um pouco mais, se sentem mais à vontade. E quando a criança está à vontade, a aprendizagem dela começa a evoluir, né? De maneira natural. Então, de todas as formas, sempre que você puder utilizar a música como estratégia, você vai perceber que os benefícios realmente eles vão fluindo assim de maneira bem natural. Outra coisa aqui importante, Amanda, de que forma a música pode favorecer a inclusão de alunos com deficiência auditiva e visual também? Olha, essa daí foi muito forte. Porque a gente, quando fala de música, né, que pensa assim, deficiência auditiva, pode pegar até o educador ali de surpresa. Mas existem experiências sensoriais que você pode trabalhar com a criança. Quando você tem uma criança que ela não escuta, ela não precisa estar distante dessa vivência musical, porque a gente tem instrumentos que ela pode tocar, que ela pode sentir a vibração das cordas, e são maneiras de estimular essa criança para que através do tato ali da mãozinha ela vivencie outras experiências, tá? E no deficiente visual, apesar dele não estar ali, né, como já diz, ele não consegue enxergar, mas geralmente a audição dessas crianças é muito mais aguçada, né? A gente costuma, tem muita gente que já colocou, né, já falou sobre isso, sobre o deficiente auditivo, aliás, o deficiente visual, ele conseguir ter uma audição às vezes perfeita. Então a gente tem que saber explorar de várias formas. Se essa criança ela não consegue ali enxergar, mas a gente pode propiciar outras práticas, pode direcionar essa criança dentro de práticas musicais, com a ajuda inclusive, né, se for grupinhos de música, dos colegas. Um colega, quando ele pega na mão da criança e ele... Vamos fazer uma experiência, vamos supor um deficiente visual, ali ele não enxerga, mas a gente está fazendo uma experiência com uma canção que fala do amor, da amizade. Essa criança, ela pode tocar o colega, ela pode tocar o instrumento, ela pode sentir o abraço, o aconchego. Então, todas as práticas musicais, além de terapêuticas, elas promovem, né, a socialização, elas promovem uma aprendizagem completa. E em relação ao deficiente auditivo é isso. Existem essas outras práticas também que são sensoriais, que a partir do que a criança vai sentindo nos instrumentos, ou dos personagens que estão ali envolvidos numa canção, ele já está incluso, ele já está dentro dessa prática. O que importa, o que interessa é que todos tenham, né, os seus direitos e que isso seja garantido, que essa criança, que esse adolescente ou esse adulto vivencie a experiência como todos os outros, da maneira que a gente conseguir. Mas apesar de falar da maneira que a gente conseguir, mas que a gente busque trazer uma experiência rica para qualquer pessoa, para qualquer criança. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para dona Hilda, que não perde um Saúde em Foco, para Neide e para Luciana Pereira, que é coordenadora da Escola Alternativa, onde a Amanda leciona lá também. Isso. Ela diz assim: música é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar com crianças, adultos e idosos. Isso. A gente estava inclusive falando sobre isso ontem. Exatamente. E ela diz assim: Amanda é uma professora completa, né? Pois é. Tem um trabalho. Não faz eu chorar, viu, Lu? Tem um trabalho incrível. Eu vou até aconselhar aqui aos pais que estão ouvindo. A gente vive na minha opinião, uma diferença musical muito grande dos anos 70, 80, 90 e um pouco de 2000. De 2000 para baixo, né? Porque naquele tempo, no tempo que tinha as cantigas de roda, por exemplo, que ainda hoje são ensinadas nas escolas, gente, né? Pai Francisco entrou na roda, todo mundo lembra dessa música aí. E tem outras, né? Escravos de Jó. Uma das minhas preferidas, Escravos de Jó. Já fiz muitas experiências. Eu cantou. Aí, o que acontece? Essas pessoas,
que utilizam ainda dessas ferramentas, elas mexem com o lúdico. E o lúdico, o que é que faz na cabeça de uma criança? A imaginação saltar. Isso mesmo. Quando Vinícius e Toquinho escreveram Aquarela, eu acho que eles não tinham a noção do impacto que aquilo ia virar uma música. Gente, essa música foi lançada em 82, se eu não me engano. 1982, Aquarela, de Vinícius de Moraes e Toquinho, né? Então a Faber-Castell, que até hoje fabrica aí cadernos e outras coisas, tintas, material escolar, fez um comercial na época lindo, utilizando eles conseguiram fazer o seguinte, Amanda, enquanto rolava a letra da música, ia se desenhando o que estava acontecendo. Sim. Numa folha qualquer, eu desenhei um sol amarelo, então aparecia o sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, então se formava o castelo, né? Enfim, eu acho que foi 1 minuto, comercial de 1 minuto na TV naquele tempo também não era barato. E a Faber marcou época. Como essa música hoje, se você parar para ouvir, os adultos que passaram por essa geração, por essa fase, é um hino. E mexe com a criatividade das crianças. Você imagina você ouvindo isso? Se você fechar os olhos agora onde você estiver, se você estiver dirigindo, não feche os olhos não, viu? Depois vão me culpar aqui pelos acidentes. Mas se você puder fechar os olhos, você disser assim, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Você imagina aquilo, né? E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagino a linda gaivota a voar no céu. Pura poesia. Se não mexer com você, me desculpe, mas o que você gosta realmente é fora do padrão. Porque uma letra dessa, você ensinando, você colocando essa música para tocar hoje numa sala de aula, tenho certeza que as crianças, o primeiro impacto que elas terão é de parar para tentar ouvir, para imaginar aquilo. Isso. E o quanto aguça a curiosidade. E pegando o gancho dessa música, até achei muito bom você trazer ela como referência, porque eu acho que uma oportunidade muito boa também de estar aqui é poder trazer dicas de experiências que as pessoas podem fazer com essas músicas. Uma música como essa, você pode até dizer assim, Amanda, se tem lá um professor e ele pega uma criança que ele não consegue realizar esse desenho sozinho, de que forma você pode trabalhar? Como que você pode incluir essa criança nessa atividade? Gente, existem 1000 maneiras de você incluir. É só você realmente querer. É você trazer essa criança para essa vivência. Ela não consegue desenhar, coloca ali um desenho, coloca uma tinta, né, um pincel para ela ir espalhando essa tinta, ou uma experiência sensorial riquíssima. Coloca a tintazinha para ela espalhar com o dedinho. Colocou a tinta, o que eu mais posso fazer? Coloca um glitter. O que é que mais tem pra gente fazer? Recorta, cola. Tem tantas coisas nessa música. E além disso, também uma ferramenta de memorização muito boa. Porque se você traz para uma criança que tem dificuldade de memorizar, tem muitas crianças, principalmente com TDAH, que você fala com ela alguma coisa agora e às vezes ela não lembra. Traz essa música, tenta lembrar, olha, qual foi o primeiro desenho que apareceu nessa música? O que foi que ele desenhou? Então, assim, é uma atividade que a música, né? Ela pode ser encaixada em qualquer parte. Numa aula de artes, numa aula de interpretação, numa atividade de memorização, numa atividade de escuta. E a BNCC, hoje, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela pede muito isso, que a gente trabalhe isso com as crianças, porque as crianças estão praticamente desaprendendo a ouvir, né? Assim, eu sei que é uma forma muito forte de falar, mas com a rapidez do mundo hoje em dia, com a tecnologia, as crianças estão perdendo um pouco isso. E não é culpa delas, né? Muitas vezes as famílias acabam deixando passar. Então é importante que desde pequenininho você traga músicas para a criança ouvir, você traga essas experiências de pintar, de descobrir o mundo, de explorar, de colar papel, porque isso vai ajudando a criança a construir, né? Ela vai construindo ali um desenho, ela vai formulando aqui na cabecinha dela, você vai conseguindo compreender, ela te fala o que ela desenhou. Amanda,
eu não consigo, meu filho, ele não consegue me falar o que ele entendeu da história. Pede pro teu filho desenhar, pede pro teu filho pintar, pede pro teu filho identificar. Se ele não fala ainda, pede para ele identificar os personagens, mostra uma imagem. O importante é, traz o teu filho para viver essas experiências. Uma coisa também muito bacana, recentemente, e até uma coisa que eu falei, né, já tinha falado com você, que além de já estar atuando como psicopedagoga, né, também sou professora, mas tenho agora essa novidade, né? Acabei de finalizar a minha especialização em musicoterapia e para mim é motivo assim, de muito orgulho, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu já tenho muita prática com musicalização, mas eu quero sim também trazer em breve essa possibilidade de trabalhar a musicoterapia voltada também para a parte pedagógica, para que a gente una essas duas ferramentas incríveis, para que a gente traga a criança para um momento prazeroso, para um momento de descontração, mas que a gente use a música, porque na musicoterapia a música é o instrumento principal, né, para essa terapia. Mas, independente de você ser musicoterapeuta ou não, você também pode pegar um pouco dessa referência e levar para o seu dia a dia, para o seu consultório. Então, é muito importante e é com muita alegria que eu digo, logo mais assim também vou estar divulgando, né, no meu perfil sobre essa conquista minha, mas que é uma conquista que, para todo mundo que passa ali por mim, também, eu quero também deixar um pouquinho dessa referência, porque a música ela é muito rica e a gente tem que aproveitar para conseguir, né, atingir os objetivos que a gente tem na vida de cada criança que passa pela gente, né, no consultório. Perfeito. A Luciana diz assim, música boa não sai de moda. E ela completa dizendo assim, já trabalhamos as músicas do Toquinho na literativa. E o Toquinho é um mestre, né? Não só tem Aquarela, como tem diversas outras músicas. Tem o Caderno também, que é um clássico, inclusive regravado pelo padre Fábio de Mello, que ficou uma coisa linda, lindíssima. Né? Quem é que não lembra? Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Eu cantava essa música para minha filha nos primeiros anos dela na escola, quando ela foi. Até hoje ela é apaixonada por essa música também. Quem não é? Vou pro intervalo, mas eu quero fazer quero dar um recado aqui, gente. Quero fazer um aviso aqui para você. Ó, eu recebi hoje pela manhã do meu amigo Messias Santos, que tá me ouvindo agora, na Messias Motopeças, ali, no final do Bosque das Arapiracas. Você, ao invés de pegar para a escola alternativa, que é para a esquerda, você vai pegar para a direita, como vai ali para a prefeitura ou para o supermercado São Luís, tá? Uma cadelinha foi atropelada e ela tá lá na loja do Messias com a patinha quebrada. Quem me conhece sabe que mexe com o meu juízo isso aí. Então ela tá com a patinha quebrada e precisa muito de ajuda, de um cantinho seguro para ficar, né? Senão, quem puder ajudar de alguma forma, falar com o telefone, o WhatsApp 999480195 999480195, tá? É uma cadelinha que foi atropelada, tá com a patinha quebrada e precisa de ajuda. Vamos ajudar? 999480195. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. 1h32, anota aí, 1h32. Boa tarde, sim. Tô falando com a Amanda Sorá. Ela é fonoaudióloga não. Ela é musicoterapeuta e também psicopedagoga. A gente falando aqui em música aqui. E já querendo arrumar mais uma coisa para você pensar aí. Tem que pegar leve, leve. E a gente tá falando sobre o seguinte: a música como estratégia de aprendizagem inclusiva. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Amanda, quais as estratégias podem ser aplicadas em sala de aula para usar a música como um recurso inclusivo? Ela pode ser usada de qualquer forma, né? A música, ela já é a própria estratégia de aprendizagem. Como assim? Você está trabalhando ali um conteúdo, você pode levar essa música para ilustrar, você pode usar instrumentos para criar uma paródia, levar ali um tema difícil, por exemplo, professores de matemática, que geralmente é uma disciplina que o pessoal tem, né, receio. E aí já vi muitos professores, inclusive lá na alternativa, pega o violão, faz uma paródia, faz uma batucada, trazendo ali o conteúdo que você quer passar. Então, nos conteúdos para as crianças maiores, né, que elas conseguem compreender melhor, você pode levar como paródia, você pode levar músicas para trabalhar a interpretação. E com as crianças, socialização, comunicação, autonomia, ritmo. Eu falo muito no ritmo porque é uma coisa que vai permeando ali na vida. Eu brinco que até para dirigir, porque quando você tá ali no carro, é como se não sei se todo mundo é assim, mas na minha cabeça tem um sentido ali, como se fosse sonoro. Na hora de passar a marcha, tem o tempo, na verdade não é nem sonoro, é o tempo. Então, eu acredito que talvez pela minha parte musical ser muito grande, eu sempre vou associando o som do carro, quando ele precisa que eu passe, o som da moto. Então, quando você trabalha ritmo, tempo, tudo isso desde de pequenininho, as crianças vão levando isso pra vida. Na hora de dirigir, na hora de fazer na hora de dançar, se divertir em outras atividades, ter autonomia, conseguir movimentar o seu corpinho. Então, a primeira estratégia é levar a música. E depois de levar a música, você pode levar ela de qualquer forma. Numa forma para ouvir, numa forma para tocar, para batucar, para criar. E dá super certo sempre. Uhum. A gente sempre fala aqui sobre a questão da especialidade, né? Eu falei para vocês, agradecer aqui ao Dr. Fabiano. O Dr. Fabiano é otorrinolaringologista. Um clínico geral poderia resolver meu problema? Sim. Poderia sim, ele tem formação, mas o clínico geral, ele não é especialista em
em otorrinolaringologia, né? Então, o que é que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque agora vem uma pergunta muito importante. Professores que não têm formação musical podem aplicar atividades musicais inclusivas? Como? Professor que não tem formação musical pode aplicar, sim, atividades, né? A música como estratégia na sua aula. Não precisa você ter uma formação direcionada na área da música, mas se você tem um mínimo de conhecimento musical e você, dentro do seu planejamento, você percebe que aquilo contribui, sim, você pode levar. E a forma inclusiva, né? Vou citar exemplos assim de turmas maiores, né? Às vezes a gente tem, eu tô falando de escola, não especificamente de clínica, mas na parte escolar, que você tem ali 3, 4 alunos, às vezes laudado, e tem um resto da turma, e você precisa trazer ali um conteúdo, você precisa trazer essa criança para essa vivência. Então, a parte musical que você pode trazer ali de prática no dia a dia é justamente essa que eu falei, né? De uma paródia, de uma música como essa que a gente trabalhou, você falou, né? Da aquarela. Você traz uma interpretação. Vai depender muito de qual seja o plano ali do professor. Mas ele pode trazer a música de diversas formas, pedir para que a turma crie ali um refrão, que essa criança que está ali no meio, ela ajude a tocar, mesmo que não seja num instrumento musical, seja ali na cadeirinha, mas que vá colocando ela ali dentro de uma vivência onde ela e todos os colegas consigam trazer ali o que o professor precisa, trazer o que ele aprendeu. Quando você pede para uma criança criar uma música, para ele cantar em cima de uma melodia, por exemplo, como Cantiga de Roda, que ele já conhece essa melodia, que já está aqui, às vezes é muito mais fácil, porque ele memoriza alguma coisa que ele precisa ali do conteúdo. Então, o professor ele pode levar sim essa prática como ritmo, como eu já falei, como a paródia, como a música, né, para interpretação. Numa disciplina mesmo como inglês, você pode levar ali uma música em inglês para trabalhar a pronúncia, né, da criança. Mas aí, como que eu vou fazer? Essa criança praticamente não fala ainda, ou ela tem dificuldade de falar. Vai trazendo, estimulando, né? Você pode estimulando essa criança, trazendo ali a repetição. Passa a música novamente, pede para essa criança repetir. Então, vai depender muito do plano, né? Do qual o conteúdo, qual a forma de trabalho. Mas sempre é possível encaixar a música em qualquer parte. Uhum. Você falou aí, você falou do inglês. Eu não falo inglês fluente. O engraçado é que, como eu gosto muito de música e ouço muita coisa, e ouço, claro, muitas coisas que eu gosto estão em inglês, né? O que é que faz a escuta? Você melhora e muito a pronúncia, né? Exatamente. Um grande abraço aqui pro meu querido amigo e radialista Robson Silva, de 10 às 2, né? Tava de férias também? Muito bem. Muito bem. Então, mais tarde, às 22 horas, tem Robson Silva até às 2 da manhã. Ele quer. Valeu, querido. Inclusive, Robson Silva, de meia-noite às 2 da manhã, rola os melhores flashbacks com a tradução incrível. Escute, amigo, escute. Às vezes eu vou dormir escutando. Quando eu já estou dormindo, que é regra, mas quando eu acordo meio da noite, que eu acordo meia-noite ali, vamos lá na NN, claro. Já tá travada a frequência mesmo. E aí eu já digo o seguinte: se ouviu ali uma música no flashback, o que é que acontece quando você ouve uma música? O que é que vem logo? Memórias. Memória afetiva. Memória afetiva. Então, quando a gente trabalha a música, a gente leva essa memória afetiva lá na frente. Você vai, já conheci isso aqui, eu vivenciei isso aqui. Eu tenho memória afetiva. A gente estava falando aqui no intervalo sobre música, né? Sobre o gosto musical. Ele até falou de um cantor específico. E eu aqui lembrando, né? A minha referência musical desde criança sempre foi música internacional. Sempre foi... Foram duas coisas, na verdade, né? Música internacional e também muito shot, baião, essas coisas, porque o meu pai era sanfoneiro. Mas eu tenho muito essa referência desses dois mundos. Mas quando eu ouço hoje uma música daquelas bem das antigas, a memória afetiva vem na hora. E tem gente que tem uma memória tão aguçada e a sensibilidade tão aguçada que é capaz até da pessoa sentir cheiros. Lembrando, tem aquela música que fala do cheiro de terra molhada? Sim.
Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Sempre que eu ouço essa música que fala a parte do cheiro de terra molhada, vem essa sensação como se eu estivesse sentindo o cheiro. Então, realmente, vai muito também da sensibilidade de cada pessoa, né? Tem gente que não compreende. Mas, assim, você tá falando da questão da pronúncia do inglês. Apesar de você não ser fluente em inglês, mas à medida que você tá ouvindo a música e repetindo ali, você consegue melhorar muito a sua pronúncia. Porque a escuta e a repetição, Então, o seu cérebro, ele vai absorver. Aí você vai conseguir falar bem. Exatamente. E você consegue até cantar bem. Se você tiver esse dom, você vai conseguir cantar bem em inglês. Geralmente você canta sozinho pra você mesmo, né? Mas tá tudo certo, você sabe. Eu já gravei algumas coisas, não profissionalmente, mandei pra algumas pessoas que falam fluentemente. Tem uma amiga em Portugal que ela fala fluentemente o inglês. E ela disse: você estudou inglês aonde? Eu falei: em lugar nenhum. Ela disse: sua pronúncia é perfeita. Por quê? Porque eu ouço muito aquilo que eu gosto, né? Então, você falou de memória. E tem algumas coisas que ou marcam uma época e um lugar, ou uma pessoa, ou como você falou, ou um cheiro, ou um momento da sua vida, né? Tem diversas músicas que marcam um momento da minha vida. Quando a minha mãe faleceu, aos 7 anos, eu voltei para casa da minha tia em Maceió. Eu estava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E eu passei uns 15, 30 dias na casa da minha tia, que faleceu no mês de junho. Há pouco tempo atrás, né? E o Eduardo Cardeal, nosso coordenador de futebol, tá dizendo: rapaz, a voz dela canta bem. Ela é profissional, Cardeal. Entendeu? Eu sou o carregador das caixas. Ela canta muito, essa menina, pô. Qualquer dia a gente vai mostrar aqui como é que funciona o negócio. Olha, e eu cantava em barzinho. Depois eu tive que escolher, gente. E é até uma coisa interessante pra gente depois pegar uma brecha pra falar. Porque tem uma história que todo mundo diz assim: por que você não canta? Mas eu canto. Mas é como se as pessoas pensassem: não, você não canta, porque o meu público é infantil, mas eu não sou a Xuxa. Mas assim, eu canto hoje na igreja. Às vezes eu tenho uma missa que eu canto todo segundo sábado à noite. Eu canto quando tem um evento que alguém me convida especificamente, mas a minha preferência hoje é cantar cerimônia de casamento. Aí vem também a parte da memória, né, que você ia falar, eu acabei atrapalhando. Mas assim, eu tive que escolher entre levar a parte musical como profissão, tanto como formadora, porque eu também sou, tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas eu também sou formadora de outros profissionais de música. Eu aplico formações para aqueles professores de música que não tem a parte pedagógica. Então eu já levei formação, eu tenho essa parte aí, mas a de cantar é um talento que não está tão escondido não. De vez em quando eu canto por aí, viu, gente? Pois é, e o Eduardo Cardeal tá dizendo assim: eu ajudo a carregar as caixas também. Pois né? vamos fazer uma batucada. Ó, aí é o seguinte, ó. Nessa época, aí o Cardeal foi oportuno por ter falado nisso, que o Cardeal conheceu a minha tia, que me criou, que faleceu agora em junho. E eu morei na casa dela 30 dias. Teve uma tarde que eu fui morar na casa da minha tia, que me criou até os 22. E eu lembro, ela pegou um táxi ali na ladeira do Calmon, em Bebedouro. E a gente foi seguindo pelo Mutange, Colégio Bom Conselho, Mutange. Cardeal conhece tudo ali, brincou muito ali com meu irmão. Bom Parto, até chegar na Rua General Hermes, que fica ali na Cambona, que hoje abriga ali aquela Vila Olímpica do SESI, Cardeal. E a rua era ali. E era somente mão naquele tempo, como é hoje. E era mais larga, a rua era mais larga. Eu me lembro como se fosse hoje. O táxi parou, nós atravessamos a rua. Tinha uma linha férrea que ficava entre a minha casa e a rua, né? E tudo era novidade para mim. Eu fui afastado do meu único irmão de sangue. Ele ficou com a minha tia. E eu passei a viver ali com os meus tios, a quem eu sou grato a vida inteira por tudo que eles fizeram por mim. Nesse tempo, passava numa rede de televisão uma novela chamada Cabocla, que era com Fábio Júnior e Glória Pires. E passava às 18 horas. E quem cantava? Alguém vai se lembrar. Cardeal vai se lembrar que a entrada
Era: cabocla, seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo, que você gosta de mim. Quem é o cantor? Sou eu, Nelson Gonçalves. Cabocla, não lhe dou o meu coração, hoje você me quer muito. Eu aprendi até o jeito esse quer. Amanhã não quero mais não. Então eu lembro até hoje, né? E esse cara que tinha uma voz que naquele tempo dizia: não, essa é coisa de velho. Que velho, cara, né? O cara que estreava uma novela da Globo, né? E quem é que não lembra? Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre. Tem gente que não aguenta cantar essa música aqui, que chora. Eu lembro muito do meu pai, né? Agora, você falando de memória também, eu lembrei aqui uma história até engraçada. Eu não conheci Minas, acho que eu não passei nem perto. E aí tinha uma propaganda que passava que era com a música de Paula Fernandes, que dizia assim: eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro, sou do canto da serra onde impera um minério de fel. Menino, eu fiquei com me arrepio todinha só de lembrar. E na minha cabeça é como se eu tivesse parte com Minas, porque eu ouvi essa música e ela entrou na minha cabeça. Então sempre que falo de Minas Gerais, vem essa música e é como se eu conhecesse aquele lugar. Nunca fui. Então assim, a música, ela faz isso, ela faz você lembrar uma situação, um momento, algo que você está vivendo. É muito forte. E aí a questão da especialidade, né? Você falou assim: tem professor que não é especialista na música, mas ele pode sim fazer. E eu também até aproveito aqui a oportunidade para dizer que muitas das práticas que eu faço, práticas pedagógicas, eu sempre trago a música justamente por ser, né, especialista nessa parte, né, como professora de música formada e agora especialista em musicoterapia. Mas não só também pela formação, mas pelo que eu já vivenciei com a música e quanto ela é rica no dia a dia. Porque já dei muitas aulas de musicalização para crianças que até hoje, quando eu encontro, elas têm uma referência, elas lembram de musiquinhas simples que eu cantava, de músicas diferentes que elas nunca ouviram, de levar aquela experiência, aquele momento, gera uma memória afetiva muito, muito importante. E quando você coloca uma criança, independente de qual a dificuldade que ela tenha, mas você coloca ela nesse ambiente, aquilo vai gerar na cabecinha dela essa sensação. Lá na frente ela vai ter isso, né? Ali a memória afetiva vai trazer esse conforto, vai ajudar nas práticas que ela estiver vivenciando, porque teve até outro momento que a gente falou aqui em entrevista, que a criança precisa se sentir à vontade no ambiente para que ela aprenda, para que essa aprendizagem seja realmente efetiva. Então, nada melhor que a música. Você começa a cantar, daqui a pouco você tá ali tranquilo. Não é à toa que os professores de educação infantil, quando eles vão iniciar o dia, eles começam com a música. Uhum. Então, assim, porque quebra o gelo, quebra aquele gelo, traz a criança para se soltar um pouquinho, falar. E no mundo de hoje, tira um pouquinho da tela, tira um pouquinho desse negócio de... Ou tire muito, né, Amanda? Tire um pouquinho ou tire muito. Eu tire muito. Ou nem dê, porque a gente sabe que... Olha, só pra você ter ideia, a gente já falou sobre isso aqui com a Luciana. Às vezes, você tem dúvida, eu acho que quem gosta de música já deve ter passado por isso. Às vezes você vai escrever uma coisa e você diz assim: eita, como é que se escreve isso? Sim. E a sua referência é uma música que você sabe, é uma letra da música que você sabe. Se você escrever a letra da música, você não erra a palavra. Já parou pra pensar nisso? Já aconteceu comigo isso. Entendeu? Então, como a música é rica, como a música traz ganhos. Agora, eu vou pedir aqui aos pais: ouça coisa boa, ofereça coisas boas para os seus filhos ouvirem, né? Eu tenho o maior orgulho do mundo do gosto musical que os meus filhos herdaram de mim, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, uma filha de 18 anos, aliás, e um filho de 20 anos. Misturei as idades aqui. E eles adoram Djavan. Adorar no sentido, claro, figurativo, mas gostam muito do nosso alagoano Djavan. Quem não? Se você não gosta, eu só tenho a lamentar. Se você não gosta de Toquinho, de Vinícius, do que a gente falou aqui, né, do Nelson Gonçalves, Agnaldo Timóteo e tantas outras, Chico Caetano, por que não, né, Gilberto Gil,
essa galera que escreveram coisas e vão ficar para a eternidade aí. E traziam sentimentos mesmo. Você ouvindo a música, você sente aquilo, é como se fosse com você. E tem outras coisas também que a gente nunca falou aqui nessas conversas de música, mas a gente pode falar em outro momento. A gente fala muito de criança porque hoje é a área que eu trabalho e que eu vivencio todos os dias. Mas eu conversava até com a Luciana sobre isso. Sobre a importância da música para os idosos também, que às vezes estão ali com dificuldade de memorização, que às vezes estão perdendo, né, ali as práticas do dia a dia. Às vezes um aposentado que não está ali trabalhando no dia a dia, ele vai perdendo um pouquinho, ele vai ficando mais desanimado, e quando você coloca esse idoso, você traz ele para viver uma prática de música em grupo, de musicoterapia, você começa a estimulá-lo novamente, para que ele não perca ali os movimentos rítmicos, para que ele lembre das coisas, para que ele fale mais, para que ele expresse, que não se feche ali com as suas emoções. E a música ela é tão rica que eu sou super a favor. Quem não for, eu respeito, mas eu sou da música onde você, não a música clássica em si, mas as frequências musicais que você ouve, porque pelo menos pra mim, eu não sei se é a sensibilidade muito aguçada nessa parte, mas causa sentimento de tranquilidade. Quando eu tô muito agitada, às vezes eu coloco lá uma musiquinha que vai ali com alguns instrumentos, com algumas notas que já são ali colocadas, pensando exatamente de trazer essas sensações de bem-estar, né? O sentimento assim de tranquilidade. Então eu sou muito a favor. E eu acho que é importante a gente conhecer um pouco sobre isso, né? Hoje em dia, com tanta ansiedade, se você tiver a oportunidade de, no momento que você, ali no seu dia, tira um tempinho, bota uma música, até uma música da sua igreja, daquilo que você quer falar com Deus, faz em forma de música, de canção. Verdade. Porque eleva, né? É como se você estivesse ali orando 2 vezes. Então, verdade. É importante falar sobre isso. Perfeito. Obrigado, Amanda, por ter vindo. Foi muito rico esse tempo aqui, né? Espero que a gente esteja e estaremos juntos aqui para outras viagens. Sim. Como diz o poeta, né? A gente falando de Guilherme Arantes aqui, né? E tem uma música dele que deu origem aí, Lindo Balão Azul, né? Pegar carona nessa cauda de cometa, vira Via Láctea, estrada tão bonita, né? E é uma letra também linda. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, meu papo é futurista, é lunático, né? Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato, né? Ouça coisa boa, indique coisa boa para os seus filhos. Antes que venham me crucificar, eu não misturo música com política. Então, para mim, o que o Gilberto Gil, a relevância que ele tem, o Caetano, o Djavan, Chico, para a música brasileira, eu não me importo com a militância política deles, que é diferente da minha, diga-se de passagem, deixar registrado aqui. Mas eu não deixarei de ouvir nenhum deles, porque politicamente eles não estão no mesmo lado que o meu. Eu sei separar bem as coisas, ainda bem, né? Eu não posso dizer, eu até posso dizer, mas eu não vou dizer, né? Bom, eu gosto da minha liberdade, né? Antes que eu diga alguma coisa e alguém mande dizer assim, rapaz, você falou de... Aquilo pra mim não é música, sabe? Tem um negócio aí que toca aí, que pra mim aquilo ali não é nada. Então não deixe seu filho não ouvir nada, sua filha não ouvir nada. Deixe seu filho ouvir música de qualidade. Isso. Quer me perguntar? Pode perguntar. 99910-6168 é o meu WhatsApp. Se você não sabe o que oferecer pra ele, e se eu não souber, eu pergunto a quem sabe, que é a Amanda que tá aqui. Tá? Obrigado, Amanda. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Dona Hilda diz assim, dançar é lembrar que o corpo sabe sorrir mesmo nos dias difíceis. Perfeito, aí, né? Perfeito. Você pode seguir a Amanda aí no Instagram dela, que tá aí na sua tela agora, amanda.sabersonoro. Amanda.sabersonoro. Psicopedagoga e também pedagogia e musicalização. Então segue aí que tem várias dicas de como você pode seguir e como você pode entrar em contato com ela. Amanhã o nosso tema será interessante pra caramba também. Vou receber aqui o pessoal da unidade de emergência do Agreste, o Wagner Silva, que é coordenador de psicologia dessa unidade, e o tema saúde mental no hospital de emergência, tá bom? Boa tarde para vocês, fiquem todos com Deus, Ele querendo e permitindo, a gente volta amanhã. Tchau.